Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu gostaria de falar sobre a divisão do tempo da história de Montes Claros. Como que se dá a divisão de períodos para se analisar a história de Montes Claros? Nós sabemos que o ser humano ele depende de uma análise do tempo para se situar em relação ao passado e em relação ao futuro. Nós temos o tempo presente, no momento em que os fatos estão acontecendo, mas sabemos que existiram fatos e que vão existir fatos. Então, portanto, é interessante fazer uma divisão de tempo. Nós temos a divisão em segundos, minutos, horas, dias, meses, etc., justamente para facilitar isso. Nós temos calendários que organizam essa ideia de tempo, e também na história isso acontece, justamente para facilitar o estudo, fazer a divisão do tempo. Por exemplo, em se tratando de história do Brasil, nós temos a divisão do tempo, pré-história, período colonial, período imperial e período da República. Dentro dessa divisão nós fazemos os estudos, estudamos ali o que aconteceu em determinados fragmentos do período histórico, geral. Também na história mais ampla, na história geral, nós fazemos a divisão temporal, pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, etc. Existem várias formas de fazer divisões de tempo da história do Brasil e também da história geral, mas para que você possa entender que os historiadores fazem essas divisões de tempo para facilitar o estudo, quando pretende ser mais específico e tratar, portanto, ali daquele período e de determinada localidade ou de determinadas ideias, etc. Essas divisões de tempo na história são fundamentais para justamente fazer trabalhos de qualidade, trabalhos específicos. Então, nosso objeto de estudo é Montes Claros, é uma localidade no norte de Minas Gerais. E o tempo em que nós iremos fazer análises varia conforme a divisão temporal, ou seja, a divisão dos períodos que nós iremos analisar, chamada periodização, colocar o período em que você irá analisar na história. Então, existem várias formas de se dividir a história de Montes Claros. Nós podemos colocar por séculos, então século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, século XX, século XXI, e aí a cada século você pode analisar os acontecimentos nesses séculos do que aconteceu no território de Montes Claros. Então seria uma análise da história de Montes Claros através de cada século. E existe também outra divisão, quanto a marcos temporais. Por exemplo, nós podemos colocar o período da história de Montes Claros antes de 1832, depois de 1832, que foi o ano em que a cidade se emancipou politicamente e administrativamente, fundando a sua própria Câmara e se organizando, portanto, politicamente. Então, tendo a criação do município em 1832. Ou ainda, quando a cidade se tornou cidade, no sentido de foi elevada a essa categoria de cidade, que foi em 1857. Então você pode fazer a divisão da história antes de 1857, depois de 1857. E existe ainda uma divisão mais elaborada, que exige aí um pouco da noção dos fatos ao longo do tempo, que é uma noção um pouco mais ampla e que eu acho mais interessante. Nós temos o primeiro período dividido e colocado dentro dessa análise, chamado período sertanista ou período pré-Sesmaria de Antônio Gonçalves Figueira. E nesse período, primeiro período, ele é chamado período sertanista justamente pelo fato de que é o momento em que ocorrem as expansões, as expedições, as conquistas, o povoamento, em momento em que vários sertanistas, que é um termo amplo, para pessoas que vieram de São Paulo, da Bahia, alguns indígenas, as pessoas que estavam no sertão e que perambulavam, viajavam pelo sertão à procura seja de ouro, ou mesmo alguns buscavam realizar a escravidão em relação aos indígenas, mas é o período anterior à Sesmaria do Antônio Gonçalves Figueira, por isso é chamado de período sertanista pré-Sesmaria. Então, são vários documentos que existem, aqui no meu próprio livro, nós temos cerca de 14 documentos anteriores à Sesmaria de Antônio Gonçalves Figueira, ou seja, antes de 1707, que são essas expedições. Nós temos aqui ações militares que ocorreram nesse período. É o período, então, de colonização
do norte de Minas, né? Ainda não existia a própria ideia de norte de Minas ainda, né? Não existia nem Minas Gerais ainda como nós conhecemos, que foi fundada em 1720 enquanto capitania, mas é um período anterior a 1707. Então esse é o primeiro período, é o período aí do Fernão Dias, das expedições, né? Em que os próprios bandeirantes circulavam pela região considerada sertão, né? Que seria depois formada a ideia de Minas Gerais. Então é esse período anterior à ocupação propriamente dita do Antônio Gonçalves Figueira. O segundo período é o período da Fazenda Montes Claros. A partir de 12 de abril de 1707 nós temos um documento, né, que é esse documento, a Sesmaria, é um documento oficial dado pelo Reino de Portugal ao Antônio Gonçalves Figueira, que foi um paulista, né, nascido em Santos, que veio para a região do norte de Minas e formou fazendas. E uma dessas fazendas é justamente a fazenda de Montes Claros, através aí desse documento de Sesmaria, que é uma concessão, um documento dado pelo rei, dizendo que ele tem ali a propriedade de determinadas terras, né? Então esse documento de 12 de abril de 1707 ele é fundamental aí na ideia de história. A partir desse momento nós temos a chamada Fazenda Montes Claros. Então esse segundo período é justamente esse período que narra e que trata dos fatos acontecidos durante esse período em que existiu uma Fazenda Montes Claros, de 1707 até 1768, né, que foi quando o José Lopes de Carvalho adquiriu a Fazenda Montes Claros. Dentro desse período, né, desse segundo período, nós teremos a análise da própria vida do Antônio Gonçalves Figueira, os motins do sertão que aconteceram em 1786, uma análise em relação ao território, a própria ideia da família Gaia, também, né, que são esses sertanistas paulistas, né, que ocuparam a região e montaram suas fazendas. Então, o período colonial, justamente aí no século XVIII, né, basicamente. O terceiro período é o chamado período do Arraial de Formigas. A partir do momento em que o alferes José Lopes de Carvalho adquiriu a fazenda Montes Claros, ele montou uma capela. E essa capela, em volta dela, que se formou um arraial, que é uma povoação, né? Então, portanto, o período da Arraial de Formigas, que começa a partir do dia 19 de junho de 1769, que foi quando o alferes José Lopes de Carvalho efetivou a doação de terras para construir a capela em honra a Nossa Senhora da Conceição e São José, que é a atual Igreja Matriz de Montes Claros. Então, em 1769, né, esse período que começa então o Arraial de Formigas. As pessoas foram aglomerando, né, ou seja, reunindo em volta do Arraial de Formigas, né, e reunindo em volta da capela de Montes Claros, né, da capela doada e construída pelo alferes José Lopes de Carvalho, e aí se formou o chamado Arraial de Formigas, né? E esse período do Arraial de Formigas ele vai de 1768, 1769, né, até 1832, que foi quando se efetivou propriamente a formação da Câmara, né, e formou então o município de Montes Claros. Então esse período, terceiro período, Arraial de Formigas, de 1769 até 1832. O quarto período é o período chamado de Vila de Montes Claros de Formigas, ou seja, quando se emancipou a cidade, naquele momento se tornou vila, e formando então a Câmara em 16 de outubro de 1832, nós temos o período da chamada Vila de Montes Claros de Formiga, aí que vai até 3 de julho de 1857, quando Montes Claros é elevado à categoria de cidade. Então, o período chamado Vila de Montes Claros de Formiga é o quarto período da história de Montes Claros. E o quinto período é o período da cidade de Montes Claros, o próprio título, né, dado à cidade de Montes Claros em 3 de julho de 1857, que é o período em que nós estamos atualmente, a partir de 1857, na categoria de cidade. Esse período, o quinto período, né, cidade de Montes Claros, ele pode ser dividido também em outros períodos, né, período do período imperial, período da República Velha, período da República Nova, período mais contemporâneo, atual, enfim, pode ser feitos várias subdivisões aí do período da cidade de Montes Claros. Então, 5 períodos que podem ser considerados para a história de Montes Claros. É o período
propriamente sertanista, né? Período sertanista, pré-César Maria, período da Fazenda Montes Claros, período do Arraial de Formigas, o período da Vila de Montes Claros de Formigas e o período da cidade de Montes Claros. São esses os períodos, né, que podem ser colocados. De certa forma, você pode então estudar só o Arraial de Formigas nesse tempo, né, de 1769 até 1832, ou o período só de Vila de Montes Claros de Formigas, né, de 1832 até 1857, e assim vai, né, o período da Fazenda Montes Claros, de 1707 até 1769, ou o período da cidade de Montes Claros, de 1857 até atualmente, ou mesmo fazer divisões por anos, né? Então você pode estudar dentro do período da cidade de Montes Claros determinados anos. No meu próprio livro aqui, Fontes para a História de Montes Claros, eu fiz uma divisão anterior à emancipação de Montes Claros em 1832. Então, de 1534 a 1832 são os documentos reunidos aqui, o período em que os documentos estão reunidos, né? Desde os primeiros tratados, né, das primeiras atuações humanas documentadas em se tratando aí de colonização, de ocupação de Montes Claros, até 1832 com a formação da Câmara de Montes Claros. Então são esses os períodos, né, os 5 períodos da história de Montes Claros que nós podemos classificar, né, colocar aí para estudos. Existe também a ideia de fundação de Montes Claros. Quando é que Montes Claros foi fundada? As pessoas colocam, Montes Claros tem mais de 190 anos. Outros colocam, Montes Claros tem 300 e tantos anos. Ou que Montes Claros tem 200 anos, etc. Essa ideia de fundação é um tema que pode ser tratado em outro vídeo, porque é algo bem complexo que envolve uma série de interesses, de disputas em relação à data fundadora de Montes Claros, né? Mas por enquanto nós temos essa ideia de períodos que facilita o nosso estudo, em 5 períodos, né? Período sertanista, período da Fazenda Montes Claros, período da Arraial de Formigas, período da Vila de Montes Claros de Formigas e cidade de Montes Claros. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda e vamos continuar as nossas análises sobre história de Montes Claros. Muito obrigado pela atenção.